Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Quando você vai ao médico e o exame de sangue volta com a glicose acima do normal, o que o médico te diz? Corta o açúcar, corta o pão, faz exercício, volta em 3 meses. E você volta em 3 meses com a glicose ainda alta. E ele te olha e fala: vamos precisar começar um remedinho. O que pouquíssimos médicos explicam é o porquê da glicose continuar subindo, mesmo quando você tenta mudar a alimentação. E a resposta está num problema que acontece antes da glicose, dentro do pâncreas. Hoje eu vou te mostrar o que está acontecendo com o seu pâncreas quando a glicose não baixa, porque isso piora com o tempo se não for tratado. E mais importante, um composto natural que uma meta-análise publicada em 2024, com 50 estudos clínicos e mais de 4.000 pacientes, confirmou ser capaz de reduzir a glicose em jejum, a glicose pós-refeição e a resistência à insulina de forma simultânea. E fica até o final, porque o que eu vou te contar sobre como esse composto funciona dentro do pâncreas é algo que a maioria das pessoas nunca ouviu e que muda completamente como você entende a glicose alta. Seja muito bem-vindo, eu sou Fernando Teles, aqui no canal Fernando Viva Sem Limites, onde a gente fala de saúde com informação de verdade, com base científica, para você viver sem limites por muito mais tempo. Antes de revelar o composto, você precisa entender o que está acontecendo lá dentro. O pâncreas tem dentro dele pequenas ilhas de células. Essas ilhas se chamam ilhotas de Langerhans. E dentro de cada ilhota existem células especializadas chamadas células beta, que fazem uma coisa só: produzir e liberar insulina quando a glicose no sangue sobe. Pensa assim, você come, a glicose entra no sangue. O pâncreas detecta essa subida e manda as células beta produzirem insulina. A insulina age como uma chave que abre a porta das células musculares e do fígado para a glicose entrar. A glicose entra, vira energia e o sangue volta ao normal. Isso é o sistema funcionando perfeitamente. Agora imagina que essa chave não abre mais a porta direito. As células do músculo e do fígado estão com a fechadura endurecida, resistindo à insulina. Isso tem nome: resistência à insulina. O que o pâncreas faz quando isso acontece? Ele se esforça mais. Ele produz mais insulina, tentando forçar a abertura da porta. Por anos ele compensa. E nesse período, a glicose de jejum ainda aparece normal no exame. Mas existe um ponto onde o pâncreas para de conseguir compensar. As células beta começam a se desgastar pelo esforço excessivo. A produção de insulina começa a cair. E aí a glicose começa a subir de verdade. É nesse momento que o médico vê o exame e fala: sua glicose está alta. Mas o problema já existia há anos. O pâncreas estava sofrendo em silêncio muito antes do exame mudar. Agora preciso te mostrar o que acontece com as células beta quando a glicose fica cronicamente alta sem controle. A glicose elevada no sangue é tóxica para as células beta. Os cientistas chamam isso de glicotoxicidade. É o açúcar circulante danificando exatamente as células que deveriam controlá-lo. Um ciclo cruel. Com o tempo, as células beta vão morrendo. E as células beta não se regeneram facilmente. Quando você perde uma porcentagem significativa delas, o dano começa a ser irreversível. É por isso que o diabetes tipo 2 é uma doença progressiva. Não porque seja inevitável desde o início, mas porque cada ano que passa sem tratar a resistência à insulina e sem descansar o pâncreas, é mais um ano de desgaste das células beta. A janela onde ainda dá para reverter o processo é exatamente onde você está agora, na glicose alta, no pré-diabetes, nos primeiros sinais, não depois que o pâncreas perdeu metade das suas células beta. Mas agora vem o que você precisa ouvir. Resistência à insulina detectada cedo tem reversão. Células beta sobrecarregadas, com descanso e com os compostos certos, conseguem se recuperar. A ciência prova isso, e agora eu vou te revelar o composto. O composto se chama berberina. É um pó amarelo extraído de plantas como a Berberis vulgaris, que a medicina tradicional chinesa e ayurvédica usa há mais de 2.000 anos. Só que a ciência moderna começou a estudar com rigor nas últimas décadas. E o que os estudos encontraram deixou pesquisadores surpresos. Mas antes dos números, você precisa entender como ela funciona. Porque esse mecanismo é o que torna a berberina diferente de tudo que você já ouviu falar sobre controle de glicose. Dentro de cada célula do seu corpo existe uma enzima chamada AMPK. Os cientistas chamam ela de um interruptor mestre do metabolismo. Quando a AMPK está ativada, as células absorvem glicose melhor,
produzem menos açúcar no fígado e ficam mais sensíveis à insulina. É como se você desbloqueasse a fechadura endurecida que eu mencionei antes. O problema é que nos quadros de resistência à insulina, essa enzima está desligada. As células ficam no modo de resistência. A berberina ativa a MPK diretamente. É o mesmo mecanismo pelo qual funciona a metformina, o remédio mais prescrito do mundo para diabetes tipo 2. A berberina e a metformina ativam o mesmo interruptor, e é por isso que os estudos de comparação direta entre os dois mostram resultados clínicos muito próximos. Agora os números. Uma meta-análise publicada em dezembro de 2024, reunindo 50 ensaios clínicos randomizados com 4.150 pacientes, documentou que a berberina sozinha reduziu a glicose em jejum de forma estatisticamente significativa, reduziu a glicose 2 horas após a refeição, reduziu o LDL e os triglicerídeos ao mesmo tempo, tudo em paralelo, num único composto. Mas o dado que mais impressiona é este. Em pacientes com diabetes mal controlado, a berberina reduziu a insulina de jejum em 28,1% e o índice Roma-IR, que é o marcador oficial de resistência à insulina, em 44,7%. 44,7% de redução na resistência à insulina. Isso significa que as células voltaram a responder melhor à insulina que já estava sendo produzida. O pâncreas passou a trabalhar com menos esforço. As células beta tiveram mais margem de respiro. E o estudo publicado na revista científica Metabolism acompanhou pacientes recém-diagnosticados com diabetes tipo 2 usando 500 mg de berberina 3 vezes ao dia por 3 meses. A hemoglobina glicada, o HbA1c, caiu de 9,5% para 7,5%, resultado comparável ao da metformina na mesma dosagem. 2.000 anos de uso tradicional, 50 ensaios clínicos confirmando, e um mecanismo que a ciência entende com precisão. Agora vem a parte prática. Porque a berberina tem um detalhe de uso que, se você ignorar, o efeito cai bastante. A berberina tem meia-vida curta no organismo. Ela é absorvida e eliminada em poucas horas. Por isso, tomar uma dose grande pela manhã e esquecer o dia todo não funciona. Você precisa de doses menores distribuídas ao longo do dia. A maioria dos estudos clínicos usou entre 900 mg e 1.500 mg por dia, divididos em 2 ou 3 doses, sempre antes das principais refeições. Esse timing é importante porque é exatamente quando a glicose vai subir, e ter a berberina presente no sangue nesse momento potencializa o controle glicêmico pós-refeição. Agora, 2 pontos que você precisa saber antes de usar. Primeiro, a berberina interage com medicamentos hipoglicemiantes. Se você já usa metformina, glibenclamida ou qualquer outro remédio para diabetes ou pressão, consulte o médico antes de incluir a berberina. A combinação pode baixar a glicose além do necessário. Segundo, os efeitos colaterais mais comuns são gastrointestinais, náusea, desconforto intestinal, principalmente no início. Começar com 500 mg por dia e aumentar gradualmente reduz muito esse desconforto. Ela está disponível em farmácias de manipulação e em suplementos. Não precisa de receita na maioria dos estados, mas o ideal é sempre ter acompanhamento médico, especialmente se você já tem diagnóstico de diabetes. A berberina age no interruptor metabólico, mas 3 hábitos ativam esse mesmo interruptor de outras formas, e quando você junta tudo, o efeito é multiplicado. O primeiro é caminhar depois de comer. Uma caminhada de 15 a 20 minutos após o almoço reduz o pico de glicose pós-refeição em até 30%, segundo estudos publicados no Diabetes Care. O músculo em movimento consome glicose independentemente da insulina, abrindo uma segunda porta para o açúcar sair do sangue sem precisar do pâncreas. O segundo é comer a proteína e a gordura antes do carboidrato. A ordem dos alimentos no prato muda o pico glicêmico. Quando você come a carne, o ovo ou o feijão antes do arroz, a proteína e a fibra formam uma barreira no intestino que desacelera a absorção do carboidrato. O pico de glicose é menor, o pâncreas sofre menos. O terceiro é dormir, e esse é o mais ignorado. Durante o sono profundo, o fígado reduz drasticamente a produção de glicose. Quem dorme menos de 6 horas tem níveis de cortisol cronicamente elevados, e o cortisol aumenta a glicose no sangue como mecanismo de estresse.
Dormir mal é uma das causas mais subestimadas de glicose cronicamente acima do normal. Berberina antes das refeições, caminhada depois de comer, ordem certa no prato, sono de qualidade. Esses 4 juntos formam um protocolo com base científica real para desacelerar a resistência à insulina e dar descanso ao pâncreas. O pâncreas não falha do dia para a noite. Ele vai falhando aos poucos, sobrecarregado, ano após ano, enquanto a glicose sobe em silêncio e ninguém explica o que está realmente acontecendo lá dentro. Agora você sabe, agora você entende o mecanismo, agora você tem uma ferramenta com 50 estudos clínicos sustentando. Manda esse vídeo agora para o grupo da família no WhatsApp. Tem muita gente com glicose alta esperando o médico receitar o remédio, sem saber que existe um composto natural com evidência científica sólida que pode ser o começo da reversão desse processo. Deixa o seu like aqui. Isso ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para quem mais precisa. E se inscreve no Fernando. Viva sem limites. Cuida do seu pâncreas, cuida da sua glicose, cuida de quem você ama. E até o próximo vídeo.